Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vamos chegando. Oi, Lu, tudo bem com vocês, gente? Todo domingo. Oi, Joel, tudo bem? Gente, quem tá chegando, convida lá, manda lá um aviãozinho pro colega, né, para poder acompanhar a gente. É importante esse assunto, né? A gente poder fazer com que mais pessoas possam estar também compartilhando com a gente. Bom, eu não posso. Hoje a gente está com tempo bem limitado, porque a nossa live vai ter um formato um pouco diferente hoje. A gente vai estar com 4 convidadas, então a gente vai dividir a live com essas 4 mulheres. Então o tempo vai ser bem contadinho, mas vai dar tudo certo, vai ser bem bacana. É, Gostaria que quem tiver aí na live, tiver perguntas, é, façam as perguntas e caso a gente não responda agora, eu vou estar acompanhando aqui para poder depois da live a gente poder também estar respondendo, né, algumas dúvidas para quem quiser, né. Eu queria começar a live falando, antes de convidar a Jéssica, que vai ser a nossa primeira convidada aqui, a gente vai falar sobre um assunto que já tem sido comentado há um tempo, teve um momento aí de grande, né, êxtase desse assunto, que é assédio na dança. A gente teve até Instagram sendo criado para poder falar sobre esse assunto. E o que a gente gostaria de fazer é não deixar esse assunto morrer, né? Justamente porque ele é um assunto extremamente importante para que depois dessa pandemia a gente possa voltar para as atividades do forró, atividades da dança ou convívio social mesmo, sem a gente poder ter esse assunto para ser falado, né? Que a gente não precise mais falar sobre esse assunto. Então, deixar de falar faz com que as coisas sejam esquecidas e a gente não quer que isso seja esquecido, a gente quer que isso seja lembrado para que esse cenário possa mudar. Então a gente não vai deixar de falar agora para não precisar lembrar depois, certo? Então a gente voltou a esse assunto, a gente vai dar um foco sobre a vítima hoje e realmente o objetivo é esse, que pós-pandemia a gente possa ter ambientes mais saudáveis, né, na dança e que a gente possa compartilhar momentos bacanas sem realmente ter esse cenário de assédio ainda presente, né, na dança. Bom, eu vou começar a live só definindo, vamos colocar aqui uma definição do que é o assédio. Eu busquei 2 referências, uma que é o dicionário Michaelis, né? Que lá no dicionário fala assim, ó, que o assédio é uma insistência impertinente em relação a alguém, com declaração, propostas e pretensões. Ou seja, base para lembrar do que é assédio, uma insistência impertinente, é uma impertinência, é uma coisa que desagrada. Então, a palavra-chave do assédio é desagrada, né? Desconforta, é uma coisa que está se repetindo e desconfortando alguém. Pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a gente tem uma definição de assédio dessa forma. São condutas de cunho sexual ou que objetivem vantagem sexual, afetando a liberdade, a intimidade, a vontade da vítima por meio de propostas ou imposições causadoras de constrangimento. Ou seja, outra palavra-chave aí para a gente lembrar o que é o assédio: constrangimento. A partir do momento que uma pessoa se sente constrangida, desconfortada, intimidada, a gente já pode configurar como assédio. Então, eu tô com dúvida, né, do que é o assédio. Não tenha dúvida. Assédio é alguma coisa que incomoda, que te desconforta, que te deixa com a sua intimidade exposta, né, que invade a sua intimidade. Então, sentiu que isso aconteceu com você, não tenha dúvidas de que é um assédio. E ainda a ONU define o assédio sexual que ela pode acontecer de algumas formas. Uma por contato físico, que teoricamente a gente acha que já é tipo fim, né? Teve contato físico, importunou fisicamente, é uma forma de assédio sexual. Outra forma é a verbal ou a gestual, ou seja, você falar palavras que incomodam,
É você sugerir alguma coisa que incomoda essa pessoa, ou você gestualizar, olhar, né? A gente diz entre aspas, o secar alguém, incomodar alguém com o seu olhar, também é uma forma de assediar. Outra forma de assediar sexualmente é a escrita, é a partir da escrita. Então, se você manda mensagem lá via WhatsApp, ou você faz comentário em rede social, na internet, com palavras que possam desagradar ou que possam intimidar alguém, possa desconfortar alguém, isso também pode ser considerado assédio. Então, só para a gente lembrar que, se você estiver com dúvida se o que você sofreu foi assédio ou que você fez com alguém foi assédio, lembre dessas palavras-chave. Impertinência é uma coisa que você insiste e importuna alguém, alguma coisa que desagrada alguém, alguma coisa que tira aquela pessoa do conforto dela. E se você recebeu um não e você insistiu ainda nessa situação, ou seja, já é um assédio, você está insistindo mesmo depois que essa pessoa disse não, e essa pessoa não demonstrou interesse e você continuou importunando insistentemente uma situação para ela, também pode ser considerado assédio. Então não tenham dúvidas, importunou insistentemente, te desconfortou, invadiu a sua intimidade, após um não você ainda insistiu com essa pessoa, ou olhando pelo olhar da vítima, se você se sentiu desconfortado, se sentiu invadida, se sentiu constrangida, mesmo você tendo dito não, essa pessoa continua insistindo com você, não tenha dúvidas, é assédio, ok? Então vamos começar o assunto por aí, definindo o que é o assédio, para que todo o resto da nossa conversa seja baseado nesses conceitos, tudo bem? Gente, obrigado por todos que estão entrando aí na live, eu vou chamar aqui agora, só para fechar, claro, classicamente, né, assédio é crime, né, então, sendo comprovado o assédio, sim, é crime e a pessoa pode ir presa, ok? Então, é um assunto importante, sim, não podemos deixar de falar sobre isso. Eu vou chamar aqui a Jéssica Segatti, que é a que vai acompanhar a gente nesse primeiro momento. Vou chamar ela. Bom, apresentando Jéssica, antes dela entrar, a Jéssica ela é fotógrafa. Gente, todos estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Dá um ok pra mim se tá minha imagem, se minha fala tá tranquila. Por gentileza. Jéssica, te chamei, amore. Vou chamar ela aqui, desculpa, perdão. Vou te chamar pelo feminino. Bom, Jéssica, Olá! Cheguei aqui. a Jéssica, ela é fotógrafa do projeto Feminescências, lá de Juiz de Fora. Ela também é do cenário do forró, da dança, conhece o cenário, já vivenciou algumas coisas. E a Jéssica vai contar pra gente um trechinho aí da vivência dela para a gente poder ter essa informação, né, sobre assédio na dança a partir do olhar da Jéssica. Jéssica, bem-vinda. Muito obrigada. Então, primeiramente, né, queria agradecer o convite de estar aqui de novo, né, ao vivo pelo Damas, para a gente falar de um assunto tão importante, né, que é o assédio e que, infelizmente, ele acontece praticamente em todos os ambientes, né? A gente vai focar um pouquinho aqui no forró, né, que na dança, Na dança. mas nós mulheres sabemos que, né, isso acontece o tempo todo. E antes de eu começar aqui, eu queria saber de vocês que estão assistindo. A gente tem 30 pessoas aqui ao vivo agora. Se você que está assistindo a live, você já sofreu algum assédio, principalmente, né, se for na dança, coloque aqui nos comentários. Vamos ver o que o pessoal que está assistindo aqui, o que eles vão falar. Antes, né, de começar a falar um pouquinho da vivência, vou me apresentar um pouquinho mais para vocês, né? Que nem a Michelle falou, eu sou fotógrafa, eu sou forrozeira. Eu estou aqui, né? Faço parte de um projeto de fotografia feminina que é o Feminescências. E eu acho muito importante, né? Desde que quando eu criei o Feminescências, há 2 anos até hoje, eu tive Ui, vários desculpa. contatos. Eita! Pode continuar. Tive vários contatos com várias mulheres. E muitas dessas mulheres que chegaram para fotografar comigo, às vezes estavam saindo de um relacionamento abusivo ou de algum relacionamento tóxico. E elas estavam ali, né, no ensaio como um marco assim de mudança de vida. E muitas delas se sentiram confortáveis para expor a vida delas, para conversar comigo sobre o que elas passaram.
Eu tô falando isso pelo seguinte, há 2 anos eu tinha uma ideia sobre isso. E pelo fato de eu ter tido a oportunidade de conversar com tanta gente, de escutar relatos, escutar coisas que as mulheres ouviram que são coisas que ninguém devia escutar na vida, acaba que, tipo assim, de alguma forma, aquilo me deixou mais inteirada sobre o assunto. E eu acho que é por isso que é tão importante essa live aqui hoje, porque quanto mais a gente fala sobre um assunto, né, agora específico sobre o assédio, quanto mais a gente escuta falar sobre, a gente discute, vê lives como essa, vê outras coisas no YouTube, melhor a gente fica preparada para a gente identificar, né, quando, se isso acontecer com a gente ou com alguém perto da gente, e também para a gente saber reagir, né, de uma melhor forma, porque muitas vezes o que que acontece? A pessoa, ela fica às vezes na dúvida se é assédio ou se não é, e às vezes ela não sabe reagir. Então, quanto mais a gente escuta, mas quanto mais a gente consome esse conteúdo, mais bem preparada, né, a gente vai estar para quando isso acontecer com a gente, porque eu acho que ninguém está imune. Não. É, é bem complicado isso, né? E aí, eu queria compartilhar, né, um pouquinho com vocês a minha experiência, né? Que nem a Mi falou, hoje vamos ser 4 convidadas falando, cada uma vai focar mais ou menos um pouquinho, né? Eu vou focar aqui com um olhar mais da sociedade, né? Até como vítima também, eu como forrozeira, né? Que já passei por assédio, a maioria que tá falando que já sofreu um assédio. Inclusive, né, Mi, aqueles monte de perguntinhas que você colocou aqui no Damas, acho que se não me engano foi semana passada, na semana retrasada. Sim, uma enquete. É. Isso, 97% das mulheres responderam que já sofreram o assédio. Então, assim, é muita gente, né? É muita E sendo gente. que dentro, né, de algum baile, 87% já sofreram. Então, você tá ali para um lugar de descanso, um lugar que você quer relaxar, que de prazer, e aí acontecem, né, essas coisas com a gente. Então, a gente precisa saber como reagir, saber quais são os nossos direitos e o que que a gente pode ou deve fazer. Então, gente, eu queria abrir aqui um pouquinho meu coração para vocês e contar um relato, né, um pouquinho da minha história. Eu entrei no forró mais ou menos 4 anos atrás. E quando a gente entra no mundo da dança, acho que as pessoas aqui que estão no mundo da dança vão saber reconhecer essa minha fala. Quando a gente entra no mundo da dança, a gente está deslumbrado. A gente acha tudo lindo, a gente acha tudo maravilhoso, a gente quer ir em tudo, a gente quer participar de todos os bailes, de todas as aulas, de todos os workshops, a gente fica assim, maravilhado com tudo, né? E a gente não conhece muito bem o meio ali, muitas vezes a gente não sabe o que que é normal da dança, o que que não é, porque a gente está começando a conhecer. E, infelizmente, né, quando eu entrei no mundo da dança, eu tive um caso de assédio comigo em um baile, que eu estava dançando e o condutor se sentiu no direito de me dar um beijo no meio da dança. E eu lembro que na época, assim, eu fiquei bem assustada. E o primeiro sentimento que eu tive foi de culpa. Então, né, na minha cabeça, assim, meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa que ele achou que eu tava dando mole pra ele, né? Nossa, poxa, né, deve ter acontecido alguma coisa, assim, foi aquela parada que me deu um choque. E o segundo Uhum. sentimento que eu tive foi vergonha. Então, eu tive vergonha de contar para as pessoas o que tinha acontecido comigo, porque eu sentia culpa como se aquilo tivesse acontecido comigo por culpa minha. E eu acho, assim, que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não escutam, não falam muito sobre isso, esses são os sentimentos que a gente escuta, fala, né, que são mais comuns das pessoas sentirem, né, a culpa e a vergonha. E o que aconteceu? Eu fiquei na minha, logo depois que isso aconteceu, eu me sentia extremamente desconfortável, né, de dançar com essa pessoa, então se eu visse ela em algum forró e tudo, eu fugia, eu não dançava, né, principalmente se fosse shot, pelo amor de Deus, tipo, não dava. Uhum. E fui evitando e tal, mas assim, graças a Deus comigo não foi uma coisa que afetou muito meu psicológico e tal, eu só senti, né, culpa, vergonha, mas não foi uma parada que me afastou do forró, por exemplo, não foi uma parada que me deixou tão abalada, assim, igual às vezes tem gente que fica realmente abalada, e cada caso é um caso, né? E aí eu não desisti do forró, como eu falei, continuei no forró, continuei amando dançar. E o que que foi acontecendo, né? Às vezes algumas pessoas em rodinhas de conversa ficavam falando, nossa, fulano fez isso, isso e isso. Aí eu, o fulano, né, que me deu um beijo lá. Aí eu escutava de outra pessoa, nossa, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu comecei a olhar, comecei a ver tipo um padrão de repetição, comecei até a ler mais sobre isso, né? Que nem eu falei, eu já tinha ali, já estava começando com a ideia do feminescência, então já estava tendo mais contato, né, com a mulher em si.
Até que parei pra pensar e falei, não, isso não foi culpa minha, não. Ele me deu um beijo porque, sei lá, ele se sentiu naquele direito, mas ele invadiu a minha liberdade. Aquilo foi um assédio. E aí, quando eu finalmente entendi que aquilo tinha sido um assédio mesmo, né? Que eu não tinha dado mole pra ele, que eu não tinha dado nenhuma abertura, aí veio outro sentimento, foi um sentimento de culpa por não ter reagido na época. Olha que doideira. Então a gente sente culpa quando acontece com a gente, sendo que a culpa não é nossa. Depois a gente sente culpa por não ter reagido. Eu acho isso muito, muito doido, né? Como que a sociedade como um todo, na nossa cultura, a gente é meio que ensinada, sei lá, de alguma forma, a aceitar que a culpa é nossa, porque a gente tá errada. E não. Então, o que eu quero falar aqui para todas vocês que falaram que já sofreram assédio, primeiramente saibam que a culpa não é de vocês. Não é. Então, vocês já reconheceram que vocês sofreram algum assédio, não sei se vocês conseguiram identificar isso na hora ou se foi depois de um tempo, que nem aconteceu comigo, mas já é um passo muito importante. E também não adianta sentir culpa depois por não ter feito nada antes. Porque, que nem eu falei, a gente vai se armando de coisas, né? E, assim, não tem como a gente saber como realmente vai ser a nossa reação. Mas eu acredito, né, que quanto mais eu já falei, a gente fala sobre o assunto, a gente conversa, a gente se arma, melhor, bem preparada a gente vai estar para reagir. E não necessariamente que, mesmo a gente estando preparada, a gente vai conseguir reagir, né? Porque às vezes pode acontecer alguma coisa que você fica chocada e você trava ali na hora, mas pelo menos você já vai ter uma facilidade muito maior de reconhecer, cara, isso não tá certo. Isso tá me incomodando. Isso é assédio. E, né, daqui a pouco as meninas vão falar como que elas podem legalmente fazer sobre isso. Pode falar. Jéssica, naquela enquete, a resposta para a pergunta, para a primeira pergunta que foi colocada é: você sabe o que é assédio? 98% das pessoas disseram que sim, que sabem o que é o assédio. Mas você vê o quanto de gente já sofreu, mas não consegue identificar na hora o que é. Ela Pois pode é. estar até sofrendo assédio. A Ione até comentou aí, os outros 3% já sofreu, mas não sabia que era assédio, né? Tipo Então, isso. assim, todo mundo diz que sabe o que é assédio, mas na hora que ela vivencia o assédio, ela não consegue identificar. Porque realmente é uma situação constrangedora que tira a gente do nosso padrão de reconhecer, né? Eu acho. Eu também já sofri e na hora eu não consegui reagir. E às vezes as pessoas falam assim, mas como você não conseguiu reagir se você sabe, né, o que é o assédio, se você sabe que aquela pessoa não tem explicação. E aí depois Não que tem. vem essa, poxa, né, foi isso que aconteceu e tal. É difícil realmente, né, para a mulher, porque justamente a questão cultural também impede a gente de reagir, né, muitas vezes. Não Sim, coloca a gente nesse lugar. e eu acho que foi até bom você ter iniciado a live, né, com esses conceitos, o que é o assédio e tudo, porque eu acho que ainda existe uma confusão muito grande de que o assédio é quando há o toque físico apenas. Então teve assédio porque o condutor ali passou a mão no meu peito, passou a mão na minha bunda, sabe? E as pessoas só identificam esse tipo de assédio, não identificam às vezes outros, né? Que podem ser, entre aspas, mais leve, que ainda assim estão causando um constrangimento, estão causando, né, uma irritação na mulher. Então, acho que é muito bom a gente ir pontuando o que é o assédio para a gente sempre poder identificar, né? Porque acho que isso é o primeiro passo, a gente identificar e não sentir culpa. Acho que isso que é o principal. É, Sim. e aí, me continuando assim com o relato, né? Quando eu percebi, tipo, meu Deus, sofri um assédio. E aí? Aí, eu acho que toma assim. Primeiro foi o sentimento de culpa por não ter feito nada, né? E depois é um sentimento de não posso deixar isso acontecer com mais ninguém. Então, assim, eu acho que aí entra um pouquinho do que eu acredito que é a responsabilidade, né, do coletivo, da sociedade como um todo. Então, o que eu pensei? Assim, existem, né, acho que todos os grupos de dança, seja ele de qual ritmo que for, sempre a gente conhece aquela pessoa que já tem fama de ser um importunador, de ser um assediador. Quem é há mais tempo na dança sabe que existem essas pessoas e sabe quem elas são, né? E geralmente, né, muitas dessas pessoas, elas escolhem como vítimas, né, assim, ou seriam mais fácil, pessoas que são iniciantes na dança. Porque elas ainda não Sim. sabem dançar, então vai achar legal, às vezes, dançar com um condutor que dança pra caramba, Não porque conhece ninguém, dança né, bem, não conhece teoricamente. ninguém. E o que acontece? Eu comecei a reparar que era um pouco de padrão isso. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei, às vezes, a reparar nas pessoas, que essas pessoas que já eram
digamos assim, mal vistas, né, no mundo da dança. E eu comecei a ver, principalmente quando eles estavam dançando muito com as iniciantes e tudo. E depois eu chegava perto da iniciante, falava assim: Ei, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu faço forró há tanto tempo e tal. Tá tudo bem? Você tá gostando do local? Você tá gostando das aulas? Você tá gostando e tal? Aí, geralmente, as pessoas falavam que sim e tal. Eu falava: Olha, se acontecer alguma coisa, você pode contar comigo. Se você, sei lá, se você vê que você está dançando com alguém que está te deixando um pouco desconfortável, porque não é normal se sentir desconfortável durante a dança. Se você tiver na dúvida se alguma coisa que está acontecendo é normal ou não no meio da dança, você pode contar comigo. Vem conversar comigo que, né, eu vou estar aqui para você. Então eu sempre me colocava à disposição, né? E eu faço isso até hoje, me coloco à disposição das pessoas que estão entrando no mundo da dança, que não conhecem ninguém. Primeiro, para elas conhecerem alguém, porque é muito bom você estar num local, né, que você vê amigos ali, que você vê carinhas conhecidas. E segundo, porque é a questão do coletivo, sabe? Então, eu penso assim, se, por exemplo, 4 anos atrás, né, alguém tivesse virado e falado para mim: Ah, Jéssica, isso não é normal, toma cuidado, é assim, assim, assado. Se eu tivesse, talvez, recebido esse alerta, talvez não teria acontecido comigo, ou talvez eu teria conseguido reconhecer isso mais cedo, não teria demorado E tanto reagir tempo. mais fácil, né? E reagir mais Reagir de outra fácil. forma, é. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa, assim, sabe? É chegar e oferecer apoio para as outras mulheres, assim, porque a sociedade, sabe, ela tem responsabilidade nisso. Você imagina, tipo, cada grupo de dança sabe que tem as pessoas que fazem, né, que cometem assédio. Isso, geralmente, quase todo mundo sabe ali quem faz parte da dança. A partir do momento que você não fala nada, que você se cala, você está apoiando quem faz isso. Porque, assim, infelizmente, né, por conta do machismo estrutural que tem na nossa sociedade, muitas vezes essas pessoas que estão cometendo assédio, às vezes elas nem sabem. Elas acham que é normal. Elas acham, não, mas o que é isso? Né? Tipo, acham que não fez nada. E se elas não são confrontadas, elas vão continuar achando que aquilo é Elas vão normal. continuar fazendo. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, acho que tem que ter essa luta, tem que ter alguém falando, tem que ter alguém, né, brigando por isso, para que isso termine. Por que a gente fala tanto de assédio? Porque o assédio não acaba, né? E as pessoas às vezes nem reconhecem, sabe? Então, por exemplo, o Instagram, né, que foi criado aí, Chega de Assédio na Dança, que vários professores, né, foram denunciados e tal, alguns deles pediram desculpa, falando assim: ah, se alguma mulher se sentiu assediada. Gente, né, o primeiro ponto é ele reconhecer: poxa, desculpa se eu assediei, desculpa se eu fiz isso, porque não foi a minha intenção, sabe? Assim, né, se for uma pessoa realmente que tá arrependida, que não foi a intenção, que às vezes fez porque, sei lá, porque né, o mundo cria os meninos, né, geralmente achando que eles são superiores. Então, acho que o primeiro ponto é reconhecer. Desculpa se eu fiz aquilo, não se eu fiz você se sentir aquilo. Vou fazer uma metáfora. Imagina que Uhum. você é roubado, aí o ladrão é preso. Aí ele vira pra você: Nossa, desculpa se você se sentiu roubado. Como assim, né? Tipo, não tem condições. Eu acho que a sociedade, sabe, principalmente assim, as mulheres dos locais, a gente precisa se unir e a gente precisa ter esse apoio. A gente precisa do apoio dos homens também. Mas assim, as mulheres Sim, principalmente precisam estar sempre juntas em relação a isso, porque se não tem ninguém, sabe, se acontece alguma coisa no meio, geralmente as pessoas sofrem assédio e não tem, às vezes, nem para quem falar. E o pior, às vezes fala para alguém e a pessoa ainda duvida. Aí você fica assim, gente, é complicado demais isso. eu acho que parte do que você está falando, que é a responsabilidade da sociedade, é isso, sabe? É você, de alguma forma, tentar evitar com que isso aconteça com outras pessoas, né? Se você já sabe quem é essa pessoa que importuna, que está incomodando as outras meninas, especialmente as meninas que estão iniciando na dança, justamente porque não conhecem as pessoas, não sabe como é o cenário da dança. E às vezes eu fico até triste de falar assim, não sabe como é o cenário da dança, né? Parece que a dança é um trem cabuloso, né? Perigoso, e não é, não deveria ser, Cara, não. né? Por isso que a gente está lutando para que não seja, né? Esse cenário cabuloso Exatamente. né, que aconteça essas situações. Mas é isso, é você chegar perto de uma pessoa, se você perceber que ela dançou com alguém e ficou constrangida, de falar assim: olha, você está constrangida, né? Isso não era para você se sentir assim. Ah, a pessoa dançou sussurrando no seu ouvido. Olha, isso não é legal, não é normal. Não é normal dançar sussurrando no ouvido, né? Principalmente Então coisas você falar, sexuais, né? Que às vezes é, acontece.
A pessoa tá Aí, dançando te apertando, né? Com uma forma de insinuar alguma coisa. Não, olha, a dança não é isso. Não é. E se a exatamente. dança não é isso, é porque ela tá usando a dança para outros benefícios, para as outras coisas, né? E a gente, realmente, quem tá aqui na live, que nunca passou por assédio, é importante saber quais são esses detalhes que acontecem que possa gerar um ato desse, né, contra ela. E essa é uma parte que da sociedade pode fazer, é mostrar para essas mulheres o que acontece que pode gerar situações constrangedoras, né? E Sim, aquilo que eu falei desde o começo, sentiu incomodada, já já não é tá alguma coisa normal. errada. Tá desconfortada? Não é normal. Entendeu? A dança não foi Exatamente. feita para você se desconfortar. Você vai para a dança não é para ser desconfortada, não é para ser tirada a sua liberdade, não é para você se sentir envergonhada, né? Então pronto, é uma grande. Ó, a Raíssa comentou aqui, ó, às vezes o assédio acontece numa situação tão absurda que se ninguém mais viu, a gente fica até com medo de falar, né? E a gente fica mesmo com medo de falar, né? De ser desacreditada, né? Aqui, É, a Vanessa mandou uma mensagem aqui que eu achei bem importante. Olha, qual o papel das academias, grupo de dança para combater a cultura do silêncio e do assédio na dança? a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar É, sobre isso bem no final da live. Valéria, fica com a gente, ou Vanessa, perdão, fica com a gente até o final, porque a Mônica Cirelli vai falar sobre isso. Vai ser a Rosemary também vai falar sobre isso. Um papel muito importante das sim, escolas com dos certeza. professores. Faz toda a diferença. E eu acho que assim, também pegando, né, como parte da sociedade, às vezes não só também falar com as mulheres para elas reconhecerem, mas também conversar com os homens, que muitas vezes acham que isso é normal, que não tem nada demais. E, tipo, falar, cara, não dá pra ser assim, sabe? Então, tipo assim, se você tem um amigo, homem, que você sabe que tá fazendo uma coisa, chama a atenção dele. Não é ficar quieto e falar, ele faz gracinha mesmo. Não é Ele é gracinha, assim gente. mesmo. Gracinha não é, isso não pode. Não Entendeu? tem graça pra Assédio não ninguém. é gracinha. Então, assim, É. não é defender, sabe, o amigo, é pegar e puxar a orelha mesmo, falar, cara, isso que você fez não tá certo, sabe? E a gente se unir de alguma forma para ir sempre falando disso, para ir mostrando, tanto as mulheres quanto os homens, dentro da aula mesmo, sabe? Ter, sei lá, ter alguma mulher na equipe que se disponha a estar ali a ouvir, a passar, a tentar resolver isso. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É você ter realmente ali o apoio, entendeu? Assim, por parte da sociedade, né? Depois as meninas vão falar mais sobre as escolas e tal, que a gente teve bastante ideia É. legal, né, Mi? O que eu tenho ouvido falar é tipo assim, então a gente vai dançar, não pode mais nem tocar na pessoa, não pode mais nem dançar encostado, porque já vai falar que é assédio. Não, né? É isso que a gente comentou. Assédio é quando é uma importunação, é uma insistente, perdão, uma insistência impertinente, ou seja, bom, qual é a diferença entre cantada? Você tá ali como a DJ Kaká fez uma live, achei maravilhoso a forma com que ela contemplou a fala. E ela disse assim, você tá numa balada, num rolê? Lógico, às vezes você se encanta com uma pessoa, você vai lá, você vai tentar, né, conversar com essa pessoa, você tem uma outra intenção com ela, mas você tem que saber que a partir do momento que a pessoa falou não, a pessoa, né, demonstrou corporalmente que, cara, tá me desconfortando. Sai, entendeu? Sai, porque a partir do momento que você continua naquela Exatamente. situação, já começa a importunar, já começa a incomodar, já começa a desconfortar. Então, cantada. Tá, vou tentar cantar uma menina, ou vou tentar cantar um homem, né? Tô afim dele. Tudo bem, isso acontece, é normal e tá tudo bem. Vou cantar a pessoa, vou lá, vou jogar minha, né, minha conversa para essa pessoa, porque eu tô interessada nela. A pessoa aceitou a sua conversa, aceitou o seu convite, beleza, a pessoa aceitou, vamos conversar sim, vamos trocar telefone, vamos, tudo bem. Ela aceitou, ela disse sim. Agora a pessoa falou, já demonstrou, geralmente a mulher vai demonstrar corporalmente, ela se afasta, ela se recolhe, ou ela não olha mais no olho, né? Ela vai se desconfortando. Insistiu nessa situação, já não é mais cantada. Exatamente. Já foi, ela já disse, não quero. Saia, busca outra pessoa, né, meu amigo, né? Muito simples, tem várias, né, pra Exatamente. gente tentar. Não Então, precisa assim, passar essa vergonha, né, de não assediar os precisa, outros. não precisa, entendeu? Começou a insistir, começou a importunar, é assédio, e É. ponto, né? E só, Então, essa é a diferença. Você pode cantar, mas
passou do limite, passou para insistência, é importunação. Exatamente. Só fazendo um gancho aqui que você falou que as pessoas falam, então agora não pode dançar encostando. Gente, se você tem intimidade com a pessoa, se ela é sua amiga, sabe? Se ela te deu liberdade pra isso, tá tudo bem. Você vai lá, você vai dançar um shotzinho mais agarradinho, uma coisa mais gostosinha. Mas agora você vai pegar uma pessoa que nunca dançou na vida, que você nem conhece, e vai agarrar a pessoa e ficar todo agarradinho, a pessoa pode se sentir muito desconfortável. Então, assim, é ter um pouco de noção também. Você não vai dançar, né, da mesma forma que você dança ali com o seu amigo, que há anos faz forró com você, que te conhece, que vocês têm liberdade, vocês têm intimidade. Você não vai pegar e vai dançar a primeira vez daquela forma com uma pessoa, sei lá, que tá chegando no meio da dança, que, sabe, às vezes pode até de cara olhar pra você e falar: Meu Deus, essa pessoa tá ali, tá me agarrando, socorro, sabe? E se sentir completamente desconfortável com aquilo. Pode até Socorro. assustar a pessoa que tá chegando na dança e ela sair. E ela não voltar mais e falar: Você tá doido, eu fui no E forró aí vai lá, ter o a povo tá me consequência, agarrando. né? E aí vai ser a consequência do assédio, o que vai ser gerado nessa pessoa, que é o que as meninas vão Exatamente. falar, né? Então, É, pronto, já importunou, já incomodou, pode gerar sim consequências, né, com nessa certeza. pessoa. Ah, não gostei, poxa, forró é isso? Não quero mais voltar para dança. Ah, o baile é isso? Não quero mais voltar. Ah, o homem que dança conduzindo é desse jeito? Não, não quero mais. Então você já perde uma pessoa que está ali com vontade de conhecer o forró, com vontade de conhecer a dança, por conta de uma pessoa que importunou, Cara, isso é né? tão triste, né? Porque a gente, no meio da dança, a gente sabe o quão rico isso é, sabe? O quanto que o forró, eu falando especificamente do forró, que eu sou muito do forró, ele une as pessoas ao redor do mundo. E eu falo isso com experiência própria. Eu fui para Austrália no passado sem conhecer nenhuma pessoa pessoalmente do forró lá de Sydney, mas eu comecei a seguir eles no Instagram antes, trocar ideia. Gente, eu cheguei lá, parecia que eu já era íntima da galera. Já cheguei lá, já fui para as aulas, já fui para os bailes, como se eu conhecesse todo mundo. Então o forró, ele une a gente, sabe? Ele deixa, é como se fosse realmente uma família, uma grande família, a galera do forró. E é muito triste ver que algumas pessoas, né, utilizam da dança para tentar, né, pegar a mulher, que né, os homens cresceram com essa coisa de, nossa, tem que pegar muita mulher, porque aí se eu pegar muita mulher, eu tô provando que eu sou muito homem. E aí Uhum. eles se aproveitam da dança pra isso, sabe? E é uma coisa que, cara, deixa a gente profundamente triste, porque a gente sabe o quanto que a dança é benéfica. Várias pessoas às vezes chegam na dança, que nem você falou, com depressão e melhoram através da dança. A dança, ela é uma terapia, é muito gostoso. E eu fico realmente muito triste de ver que pessoas, né, principalmente mulheres, saem da dança porque alguns filhos da mãe acabam assediando, acabam importunando e assustando, né, a mulher. Ela acaba saindo com medo disso continuar na vida dela. Olha, gente, eu vou só aqui citar alguns comentários. A Edneia falou assim: ah, a gente resolve logo, deixa no meio do salão e queima para as outras, né? Outro comentário aqui, ó, melhor do pé de serra. A falta de respeito com a vontade do outro é onde começa o assédio. Sim, começou a incomodar, né? Felipe, penso que dança é para dançar. Caso alguém tenha algum tipo de segundas intenções, demonstre suas intenções fora da dança. Obrigado, Felipe. Muito obrigada. Jéssica, nosso tempo foi, vou convidar a outra, vou convidar a Joelma agora. Eu queria agradecer você por aceitar esse convite, por Nada, eu que participar com a sua agradeço. história, com a sua vivência. Gente, quem não conhece Jéssica, acompanha lá no Instagram, Feminiscências, ou Jéssica Segatti. Feminiscências trabalha com a fotografia para a mulher, né? Eleva a autoestima, ajuda a mulher nesse autoconhecimento. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre o trabalho da Jéssica, Feminiscências lá no Instagram, procura ela, segue ela lá. E vamos seguir na live aí. Jéssica, muito obrigada, Seguindo. linda. Mi, eu que agradeço, viu? De novo, parabéns por você trazer esses temas tão importantes, né, aqui no meio da dança. Eu espero que as pessoas que estão aqui assistindo, que elas possam pegar isso, pensar sobre isso e replicar, né, e conversar mais no seu núcleo de dança, na sua escola, com seus amigos, porque quanto mais, né, que nem eu falei, a gente fala sobre isso, mais forte todas nós ficamos. Eu Então vou é isso. repetir que tudo isso que a gente fala agora possa criar um cenário muito mais saudável Com pós-pandemia, né? certeza. Que a gente possa ir para o forró tranquila,
segura, achando que realmente indo com o objetivo de dançar, né? E se tiver Exatamente. outro objetivo, que seja, vai ali tudo no consenso, né? Se consentiu, tá tudo bem, se não consentiu, Exatamente. Tendo consenso, parte. gente, é maravilhoso. É. Com certeza. Jéssica, obrigada. Muito Jô, obrigada. Jô, vou te chamar, Jô. Beijo, Obrigada, Jéssica. gente. É. Gente, então nossa live vai acontecer assim, né? Participação da Jéssica Segatti. Agora eu vou chamar a Joelma Barreto, que é a psicóloga lá da Bahia, vai falar também um pouco mais dessa questão técnica, né? O pensamento, a visão técnica da questão do assédio. Vou chamar ela aqui. Jô, tô te chamando. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, bonita. Ai, Jesus, não é possível. Já aconteceu isso umas 2 vezes com o do Martinha. Ai, Deixa eu, quer que eu deixa te eu ver chame aqui. de novo? Quer que eu te chame Pode ser, eu vou sair. E aí você tenta pra ver. tá bom. Acontece isso, sem problema. Ao vivo é assim mesmo, né? Acontece. Gente, mesmo que. Eu Jô, vou sair, vou entrar de novo na live pra ver se aparece. não tá aparecendo, Jô. Mas isso acontece? Não, nunca só aconteceu da vez que eu fui fazer uma live com a Martinha, né? Do festival. Mas das outras vezes não. Eu vou sair da live e vou entrar de novo pra Então, ver, tá bom? você o convite, faça você, tá? Pede para entrar. Tá, peraí. Bom, enquanto ela não chama aqui, a Joelma, ela é da Bahia, ela é psicóloga lá, e ela também tem um projeto no cenário do forró que chama Projeto Forró Meia Ponta. Ela também é professora de forró na Bahia. Aí, peraí. Tá travado sua imagem, Ju. Tô tentando aqui, peraí. Ó, a Carol tá falando, aperta o botão do menu. Menu? Onde que é, Carol? Acontece. Jô, ela saiu de novo. E aí a Jo, ela tem um projeto lá na Bahia que chama Forró Meia Ponta. Então ela junto com o parceiro dela, ela também ministra aulas de forró lá. Ai, eu tô na frente do meu damas do forró, né? Ela ministra aulas de forró lá na Bahia também, já há um tempo. Tem experiência nesse cenário da dança e, além de tudo, ela é psicóloga, né? Ela trabalha também com esses assuntos, então é uma pessoa que tem uma visão bem bacana para passar para gente. Jo, eu vou te chamar, vou tentar. Ai, Jesus. Não tem problema, vamos fazer assim, a gente te ouve. Todo mundo ouve a Jo? Vocês estão ouvindo, é? Posso ser que apareça, mas estou aqui. Tá, não tem problema, Jo. A gente vai falando, se A aparecer, internet aqui tá legal também, tá tudo tranquilo. Não entendi. não tem problema. Eu já aconteceu isso comigo. Toda vez que alguém me chama pra uma live, a minha imagem fica assim. Mas vamos lá. Quer ir Bom, começando assim? já apresentei você, Jo. Então, Joelma Barreto, psicóloga, vai aqui falar um pouco mais também sobre a questão do assédio na dança, com essa visão técnica dela de profissional da psicologia. Linda, Jo. Obrigada, meu bem. Obrigada pelo convite. Lembrando que tem. Ai, falaram que tem que reiniciar o celular. Sou eu. Se quiser, eu posso fazer, se você for esperar. Se não, Ai, mas você aí vai aguarda. demorar, né, Jo? Pra iniciar, reiniciar? Será? O que que você acha? Vamos indo, Jo. Vamos indo. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Para Todo quem não me mundo tá te ouvindo conhece, bem.
para quem não me conhece, eu também sou psicóloga, porque muita gente me conhece como professora de forró, então eu vou estar aqui também no papel de psicóloga, né? Então a fala também vem de uma forma diferente, né? A gente observa sempre o sujeito. E tanto como psicóloga quanto professora de forró, eu trago a questão do acolher o aluno e acolher aquele sujeito, né? Não precisa o professor, a professora da sala de aula ser psicólogo ou ter alguma profissão relacionada a isso para saber acolher aquele aluno. E por que eu digo isso? Porque é um dos principais motivos e é o início daquele, e pegando o gancho, né, do que foi dito na outra live, é o gancho que a gente, é a oportunidade que a gente tem de criar um vínculo com aquele sujeito, de acolher aquela pessoa, caso aconteça, caso tenha um assédio, a gente conseguir ter uma aliança e essa pessoa chegar até o professor e contar o que aconteceu, né? E se sentir confortável para isso, porque na enquete que você fez, 47% das pessoas que votaram já foram assediadas por professores. 47% dessas pessoas. Então, um ambiente... Você sabe como eu me senti quando a gente estava conversando sobre isso, né? Então, assim, um lugar que você tem para você se sentir confortável, para você dançar, para você buscar uma forma de se distrair e como uma forma de terapia, né? Você encontra um abusador, você encontra uma pessoa que vai te ferir de uma forma dessa, né? Invadir você de uma forma tão agressiva como essa. E... Pra quem... Sim, diga. Desculpa. E quando eu trago essa questão do acolher, eu trago também o validar a fala daquele sujeito. Validar a fala daquela vítima quando ela diz assim, eu fui abusada, eu passei por uma situação ruim, eu sofri assédio, eu não gostei, eu não quero que isso continue. Eu não estou no lugar daquela pessoa, daquele sujeito, daquela vítima. Até então, eu tenho que validar sim a fala da vítima. Acreditar no que ela está trazendo para mim. Se ela foi assediada ou não, eu vou validar a fala dela porque eu acredito no que ela está trazendo e é diante disso que eu vou, dentro da sala de aula e agora também como professora falando, como proceder diante disso. É demanda dela, do sujeito, que aconteceu. Eu não tenho como julgar o que o outro passou ou não. E nós, professores... incomodou aquele sujeito, né? Exatamente. A gente não tá naquele lugar. A gente não passou por aquela... E mesmo se a gente já tiver passado por uma situação como essa, cada um tem sua individualidade e formas diferentes de passar. Então, é muito fácil a gente falar, não é assim, não é dessa forma. Não. Cada um tem uma experiência. E se a vítima está falando que passou por aquilo, sim, ela passou por aquilo e agora nós vamos tomar as medidas cabíveis para isso. Né? Diante do desejo dela, do que ela queira, do que ela se sinta confortável. E como professora, eu trago a responsabilidade que os professores têm na sala de aula, né? A responsabilidade que cabe a nós acolher essa pessoa, fazer o ambiente onde nós estamos ensinando e cuidando de uma certa forma o que está acontecendo. E a exemplo disso, eu trago alguns passos que são feitos e ultimamente eu tenho visto em algumas lives e está sendo bem assim, não, mas passo é passo. Agora vocês já querem trazer que aquele passo é dessa forma. Sim, existem passos que os condutores deixam as conduzidas mais vulneráveis para que tenha uma aproximação, para que deixe de uma forma desconfortável e que os condutores possam aproveitar disso.
E nós, como professores, nós temos que perceber quais são esses passos. Por que que aquele aluno quer aprender esse passo? Por que que aquele aluno está insistentemente pedindo para que aquele passo seja ensinado na sala de aula, né? E aí vai da conduta de cada professor e da forma que ele vai ensinar e passar para aquele aluno, como sendo um passo de pegar, né, deixar mais vulnerável aquela mulher ou não, aquela pessoa que vai possivelmente ser assediada ou não. Temos muita responsabilidade e começa dentro da sala de aula. Essa educação, essa forma que a gente vai trabalhar, começa na sala de aula. Eu tenho um exemplo a trazer, até para a gente exemplificar, assim, fazer mais dinâmica, né? Ó, Desenhar. A Vel falou exatamente. É esse passo que eu estava te falando hoje, Jô. Esse bolo Sim. carcará. Que o pessoal tem comentado que esse passo, ele contribui para esse tipo de situação, né? De deixar a dama vulnerável, né? De deixar a conduzida vulnerável para poder se aproveitar desse momento. E às vezes Principalmente quando a fala vem, não, eu quero aprender esse passo porque eu quero pegar mulher no forró. Que eu quero pegar mulher. Esses forrós normalmente que tem, assim, em todos acontecem, mas eu digo esses mais, forró do piu-piu, eu não sei, não lembro o nome de todos, porque eu nunca fui. Mas na maioria desses, se você souber um ou dois passinhos ali de forró, você é um garanhão, você vai pegar todo mundo. Então, a procura antes do São João por esses passos é de uma forma absurda, né? E eu trago um exemplo de uma pessoa que me procurou como professora e perguntou se ela teria contato na dança com o professor homem e os alunos homens, né? E eu falei que não necessariamente, que eu poderia passar os passos como condutora e ela teria contato comigo. E aí eu deixei à vontade, mas também perguntei, olha, se você quiser conversar sobre algo, fique à vontade, mas no seu tempo, fique tranquila. Na outra oportunidade, essa pessoa disse assim, eu não me sinto confortável em dançar com homens, porque eu já passei por uma situação e eu não quero passar de novo. Mas o forró me faz feliz. O forró é onde eu me sinto confortável, onde eu gosto de estar e onde eu quero estar. Então eu E aí trouxe. é a luta contra isso, né? Ela quer estar, mas precisa lutar contra esse tipo de situação para poder ter o direito de usufruir do lado bom do forró, né? Onde já esteve em uma posição desagradável, onde já esteve em uma posição que aconteceu isso, mas que continuou indo, porque o amor pelo forró, né, pela dança, é maior do que o que aconteceu, e era uma forma também que ela tinha de passar por isso, de ressignificar, mas da forma dela, no tempo dela e do jeito que ela iria conseguir suportar isso, né? Essa é a questão que eu trago do papel do professor, que eu acho que é muito importante. E, além do papel do professor, o papel... Acho que teve uma pessoa aí na live que falou, né, das escolas de dança, a responsabilidade. Sim. Fora a responsabilidade do professor, a responsabilidade também da escola. Eu digo isso porque eu dou aula em um local onde eu e o meu parceiro, nós somos responsáveis. Então, assim, não tem uma instituição por trás, mas tem outras escolas que têm instituições que também nós temos alguém para falar, né? Digamos assim. Então, responder por essas pessoas. Então, não só nós como professores, mas toda essa equipe também, porque nós vimos em muitas lives, em muitas entrevistas, comentando sobre isso, que a pessoa responsável por a escola diz assim, não, mas isso é normal, ele é assim mesmo. Isso acontece, menina, ixi, que nada, vá lá, volte para sua aula. Não, isso não acontece, não, isso não é normal. Nós precisamos parar de normatizar isso e romantizar essa situação dentro da sala de aula, dentro dos bailes, dentro desse ambiente. E isso acontece com uma constância, assim, absurda, né?
eu trago essa responsabilidade, porque eu sou professora, tenho meu parceiro professor também na sala de aula, e a gente abraça essa responsabilidade de levar isso para o aluno, tanto quando estamos em baile, ou a partir do momento que eu ensino um passo, ou qualquer coisa dentro da sala de aula que vá ferir a possível vítima, né? Ou qualquer sujeito, independente. Né? Só para pontuar isso que você falou, Jô, legalmente, se o assédio for comprovado, né? Por exemplo, se o assédio foi cometido por um professor e esse assédio for comprovado, o dono da escola também pode ser responsabilizado por isso. Uhum. Porque ele permitiu no ambiente de trabalho o assédio acontecendo. Especialmente, vamos considerar que a maioria já sabe, né, que os donos das academias, das escolas de dança, muitas vezes sabem, né, justamente, não, isso é dele, não vou perder esse professor por conta disso, sabe? Fica protegendo o professor, a professora, né, da onde veio o assédio, por conta do trabalho dele. Mas tira, né, a importância de quem está sendo assediado. E leva em consideração só o professor. O professor a gente tem vários, né? Coloca teu professor no lugar, né? Uhum. Agora vai permitir continuar um professor desse numa escola que vai. Acaba que, alguém comentou aqui agora, ó, que acaba pessoas saindo da dança por conta, aí, ó lá, muita gente acaba desistindo da dança e com razão, porque se, como na enquete foi levantado, quantos por cento aqui, ó? 47%, gente, é quase metade das pessoas que responderam à enquete foram assediadas por professores, aquele que deve dar o exemplo, né? E aí os donos da academia ainda sabem disso, são coniventes com isso. Então, assim, não pode. E só para alertar, né? Se for comprovado legalmente o assédio, o dono da escola também pode ser corresponsabilizado, ele pode ser responsabilizado junto por permitir o assédio acontecer no ambiente de trabalho. Porque a escola de dança configura um ambiente de trabalho. Né? Sim. Uhum. Então, assim, é o cuidado, né? Ser conivente também. Com certeza. Pode e gerar um desconforto. E algo que também eu vejo muito nos discursos, né? O não é não, não é só verbalmente. O não é não corporalmente também, porque o corpo ele fala e ele dá indícios. Quantas vezes a gente não dançou com alguém e que em um passo foi deixar testa com testa ou nariz com nariz e a gente teve que virar o rosto porque a gente não queria ficar naquela posição, né? Uhum. Esse é um passo, um exemplo bem clássico que a gente faz informando que eu não quero dançar dessa forma. Assim como também várias outras formas que o nosso corpo diz, não quero essa posição, não quero que minha mão fique, o que a gente estava conversando hoje, né, de tirar a mão e colocar em uma posição confortável para a gente. Não quero que minha mão fique aqui. Então, a gente não precisa falar verbalmente. Existem várias formas de se entender que aquela dança está desconfortável. E eu queria também falar algo bastante interessante, e eu estava conversando hoje com o Mi, que quando a gente fala de assédio e a gente fala um olhar para a vítima, não estou defendendo ninguém, mas a gente precisa também falar que assédio acontece com homens. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou aqui falando também como profissional, e como profissional, e nessa posição que eu estou, eu sou uma pessoa imparcial. Então, e eu já vi relatos de assédio com homens que já falaram isso pra mim. Então, assim, se eu olhar para a vítima é tanto homem quanto mulher, independente. E as atitudes e reações podem ser as mesmas, né? Exatamente. E se chegou até você e passou a mão onde não deveria, onde você não quer, onde você não permitiu, ou um beijo, ou um calor aqui no ouvido, né, no cangote, um cheiro, um beijo, uma língua, alguma coisa, o que for.
E não, Rindo de nervoso, rindo de nervoso. é porque você não está me vendo. A mão tá daquele jeito da nossa reunião hoje. Eu já tô até vermelha, já até esquenta o corpo. Então, assim, a gente precisa deixar claro que não, eu não quero. E não se sentir inibido ou inibida porque é uma pessoa grande, ou tem nome, ou é professor, ou é conhecida, ou até que ponto que você está... de poder, talvez, né? Exatamente. Até que ponto que você está se auto-sabotando e está deixando o outro fazer algo que você não está gostando porque você tem receio do que o outro vai pensar. Peraí. Né? E aí vem outras questões dentro disso, como autoconhecimento. A dança é um autoconhecimento. Então vem o autoconhecimento, vem amor próprio, enfim, todas essas questões que a gente trabalha para entender que, peraí, primeiro eu olho para como eu estou com essa situação, se eu estou confortável ou não. Se o outro está, é demanda dele. A minha demanda hoje é que eu não estou confortável e eu vou falar. Né? A minha demanda hoje é que não tá bom para mim. Independente do cargo, do poder que o outro tenha, eu tenho que falar. E isso tem que ser validado. Aquilo que a gente falou no início, né? Exatamente. A gente sabe que é difícil, né? Expor. Porque a partir do momento que você fala, você se expõe também. E muitas vezes você se coloca no lugar de julgado, né? Então, independente de ser homem sendo assediado, de ser mulher sendo assediada, você falar, você verbalizar isso realmente não é uma coisa tão simples. E é isso que a gente quer evitar, que seja necessário verbalizar, que isso não aconteça. Por exemplo, você fala assim da questão do passo, né? De ensinar passos que realmente resulte num estado da conduzida que fragiliza ela para poder, sei lá, sofrer um encosto a mais, sei lá, um cheiro no cangote, um beijo e tal. Eu acho até esquisito a gente falar assim para as meninas, olha, se acontecer isso com você, você tem uma forma de se defender, tira a mão, solta. Não era isso que a gente devia estar ensinando. Não era a forma de se defender. O que as pessoas tinham que chegar num ponto é que não era para acontecer. A gente fica sempre invertendo a ordem das coisas, né? A gente ensina a se defender, mas, na verdade, a gente tem que ensinar a não fazer, né? E isso é papel do professor, como você disse, né? Se, por exemplo, se o professor percebe que aquele passo pode fragilizar a sua aluna ou seu aluno, não dê esse passo, sabe? Não insista numa coisa que vá causar problema, que vai causar desconforto em alguém que está dançando. Não vamos repassar isso para frente, sabe? Você, como professor, no papel de professor, você tem esse direito, você tem esse dever de não repassar culturas para frente que vá depois gerar um problema para alguém, né? E eu não consigo ver o nome aqui, mas alguém falou algo bastante interessante quando o vocalista da banda ou quem está discotecando fala assim, agora é aquele momento maravilhoso, Gente, eu nem sei falar porque traz algo bem angustiante, né? Esse é o momento que vai todo mundo chamegar, falar no ouvidinho, passar a mão, fazer dessa e de tal forma. Então, assim, onde é que essa fala se encaixa, né? Como é que a gente consegue observar que tem uma fala onde está incentivando, não é tirando a culpa de quem está assediando, jamais, mas a gente percebe isso. Clarinha falou, essa é a hora de beijar na boca. Eu já ouvi isso. Essa é a hora de beijar na boca. Então, assim, do seu namorado, do seu crush, de quem você tá ficando, não de alguém que é estranho a você e não tá consentindo isso, né? Exatamente. Então, qual é essa responsabilidade que não só como professores, mas no baile também, essas pessoas que são tão importantes, né, ali naquele espaço, elas fazem com isso. Então, é algo a se prestar bastante atenção. E a gente falou aqui sobre validar a fala Eu vou ter que cortar, porque a live vai cair. Tá. E a gente esperava que isso ia acontecer mesmo, né? Mas enfim, eu queria agradecer a participação da Jo. Jo, gente, quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, quiser falar com a Jo, no final da live eu vou deixar lá
todos os contatos. Tem quanto tempinho, Mi? Aí. 20 segundos. Eu ia falar do Gente, acolhimento. Vamos voltar, a gente vai voltar agora com a Mônica Cirelli, lá de Juiz de Fora também. Então continue com a gente, vamos falar mais dessa questão da psicologia dentro da dança, tá bom? Jô, obrigada, amor, e fica com Deus. Por nada, meu bem. Continua com a gente.